Esse é o momento onde vamos estudar a palavra de Deus. E é o momento onde nós vamos nos ligar a Deus mais do que nunca. Estamos iniciando uma semana aqui, que chamamos de Semana Santa. Amanhã à noite às 19 horas estaremos aqui. Todos os dias às 20 horas durante essa semana, e terminaremos no sábado pela manhã. Queria convidar você para estar conosco. Trazer alguém da sua família, algum amigo que precisa de Jesus como nós precisamos. Eu sei que você não é diferente de mim. Não pensem porque sou pastor que automaticamente tudo dá certo, tudo vai bem. Temos lutas, temos momentos difíceis. Mas o que faz a diferença entre um ser humano e o outro não são as lutas ou as bênçãos, mas o quanto nós entendemos e buscamos a Deus. É o andar com Deus, nos entregando a Ele, vivendo uma vida com Ele, que fará com que todas as coisas possam contribuir para o nosso bem. E assim sendo, Deus, tendo acesso à nossa vida, nos conduzirá para uma direção eterna. Queria orar com você mais uma vez agora, pedindo que Deus continue falando conosco. Senhor, obrigado por essa manhã, por tudo aquilo que já ouvimos, por esse musical tão especial, pela Tua palavra. Queremos agora continuar Te ouvindo. Fala conosco, Senhor, continua falando conosco, através da Tua palavra. O Senhor conhece cada pessoa aqui. Eu sou um ser humano, mas me coloco diante do Senhor, para que o Senhor use a minha voz, os meus raciocínios, mas logicamente que eles venham do Senhor, para que todos saiam daqui tendo a certeza de que ouviram aquilo que o Senhor tinha preparado para cada um de nós. Limpa o nosso coração, dirige agora tudo aquilo que for falado, no nome de Jesus, amém. Marcos capítulo 3. Texto para essa manhã, Evangelho de Marcos capítulo 3. Vamos ler os 6 primeiros versículos. Marcos capítulo 3, na minha Bíblia diz assim: de novo entrou Jesus na sinagoga. Estava ali um homem que tinha a mão ressequida, uma das mãos. Os fariseus, os escribas, estavam observando a Jesus, para ver se Jesus curaria no dia de sábado. E o objetivo deles, terem algo para acusar Jesus. Disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou, para esses que os estavam observando: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor. Indignou-se Jesus, se condoeu Jesus com a dureza do seu coração. Mas disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu, e a mão foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra Jesus, e como lhe tirariam a vida. Vamos parar por aqui. Jesus estava na sinagoga. Jesus realizou 7 milagres no dia do sábado. 3 deles foram na sinagoga, e esse é um deles.
A mensagem dessa manhã tem como objetivo dividir com vocês aquilo que de mais precioso eu entendi ao longo dos 40 anos que sou cristão. Sou cristão desde pequeno, mas me converti de uma maneira mais profunda aos 20 anos. Vocês sabem que tenho 60 anos. Uma das coisas que mais eu tenho estudado e meditado ao longo da vida é entender qual ou quais objetivos Deus tem para os seres humanos. Porque ao olhar para o mundo em que vivemos hoje, ao olharmos para o mundo cristão de uma maneira geral e para as religiões não cristãs, nós vivemos em um mundo que de alguma forma as coisas não estão dando certo. Não falo isso com pessimismo, com negativismo, mas com uma consciência de ao viver a minha vida, ao andar pelas ruas, ao conviver com as pessoas, ao estar nas casas, nós percebemos que alguma coisa não está dando certo, de uma maneira geral na vida das pessoas. Por que tanto se fala em religiões? Por que tanto o mundo, em todas as épocas, teve os seus deuses, ou Deus verdadeiro, e as coisas parecem que não mudam? Porque parece que nós, cristãos, vivemos, estamos na igreja, conhecemos muitas coisas, falamos de doutrinas, de teologia, mas as coisas não acontecem. E dia após dia vivemos, de alguma forma, sobrevivendo mais do que vivendo. Por fora caminhando, por fora sorriso, por dentro a vontade de parar, de viver uma vida por viver, de deixar a vida nos levar. Por que alguma coisa, por que isso que acreditamos, que sabemos que é de Deus, a palavra de Deus, os seus ensinamentos, as promessas de Deus, por que tudo isso? Se parece que não funciona na vida da maioria. O que não está certo? O que está faltando? Jesus entrou na sinagoga. E havia um objetivo por trás daquilo que Jesus iria fazer. Nada que Jesus realizou nesse mundo, e antes de vir a esse mundo, e depois de vir a esse mundo, nada foi feito, nada foi realizado, nada sem que tivesse um propósito por trás. Jesus sabia, na época dele, como sabia que havia ocorrido no passado, como sabia que aconteceria no futuro, Jesus sabia que as pessoas perderiam o foco, perderiam a direção que deveriam andar para viverem uma vida segundo a ótica divina, segundo o plano de Deus. E esse episódio espelha, retrata, demonstra um pouco esse objetivo primário de Deus. Jesus ele entra na sinagoga e encontra um homem com a mão ressequida. Jesus havia criado o ser humano para ser uma bênção, para ter vida em abundância. Mas a separação do ser humano em relação a Deus trouxe para a raça humana, consequentemente, os resultados dessa separação. E as doenças foram, a doença foi um desses resultados. E Jesus agora entra na sinagoga. Seu objetivo, primeiro, trazer vida, trazer cura, trazer esperança para um homem que estava impossibilitado de viver a sua vida plena. Mas havia um segundo objetivo de Jesus: tentar mostrar para os líderes religiosos daquela época, e para todos nós que um dia viéssemos a ler esse texto, que uma vida com Deus é diferente do que a maioria talvez entenda. Jesus chama esse homem para frente, e o objetivo era curá-lo, o objetivo era salvá-lo, mas tentar mostrar para os líderes religiosos que o ser humano, abaixo de todas as outras coisas, o ser humano está em primeiro no coração de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês.
eu vou abrir um raciocínio agora, para depois finalizarmos essa história. Por que Jesus tem indignação com a postura dos fariseus? Por que Jesus fica condoído com a postura dos fariseus? Eu vou explicar por quê, para finalizarmos aqui na história. Vamos entender algumas coisas primeiro. Em primeiro lugar, Deus, a Bíblia define, 1 João 4,8, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. A palavra amor, o conceito do amor, ele está desgastado, porque utilizaram esse termo do amor para tudo hoje. Mas no reino de Deus, nada é mais importante do que Deus, obviamente, porque Deus não tem amor, Deus é a própria essência do amor. Querem entender algumas coisas? Você já orou alguma vez? Estou fortalecendo em primeiro lugar o conceito do amor, para depois dar um próximo passo na explicação do que quero dizer nessa manhã. Vamos primeiro entender o amor, para entendermos quem é Deus, para entendermos por que Jesus ficou condoído e indignado, ok? Quando nós falamos do poder do Espírito Santo, vocês já oraram pedindo o poder do Espírito Santo? O poder de Deus, já oraram? Vocês sabem o que é o poder de Deus? A gente ora pedindo poder, não ora? Mas o que é o poder de Deus? Todo mundo pede, Senhor, dá-nos o teu poder. Não, é o poder para vencer, tá bom, vencer já é um resultado. Do que? De ter o poder, mas o que é o poder? O que é o poder que vem de Deus? Já pararam para pensar? Alguém sabe o que é o poder? Querem ver? Existem 3 poderes que regem o mundo. Primeiro, estou falando isso como conceito, sem críticas. O primeiro poder que rege o mundo, o poder que o dinheiro oferece. Por que o dinheiro propicia poder? Porque o dinheiro, ao você ter dinheiro, ele te abre condições de você comprar, de você realizar, de você viajar e assim por diante. O dinheiro te dá poder para ir em lugares, para fazer uma série de coisas. De alguma maneira, quando você tem dinheiro, o dinheiro te propicia coisas. Há um segundo caminho de termos poder nesse mundo, o poder da fama. Uma pessoa que é famosa tem como resultado da sua fama caminhos abertos para estarem em lugares, para serem aplaudidos, para receberem a adoração das pessoas, para se sentirem, quem sabe, superiores. É um caminho de poder. Um terceiro caminho, a posição. Quando o ser humano tem alguma posição numa empresa, no governo, não importa onde, a posição lhe dá poder, poder de decisão, poder de promulgar leis, diversas coisas em função da posição. Agora, se eu dissesse para você que vou te dar $1 bilhão para você viver 5 anos e depois morrer, você aceitaria $1 bilhão? Você teria poder por 5 anos. Você aceitaria? Se você se tornasse hoje uma pessoa mais famosa do mundo, mas com essa fama, você também tivesse só 5 anos para aproveitá-la, você aceitaria o poder que a fama lhe daria? Se você fosse colocado numa posição de destaque, para ter poder de decisão, mas tivesse só 5 anos, aceitaria a posição? Guarde esse conceito. Vamos entender qual é o poder. Quando nós falamos de Deus, eu exemplifiquei 3 poderes que temos no mundo. Mas qual é o poder de Deus? O que faz com que Deus seja quem Ele é? O que fez com que Jesus viesse a esse mundo? O que fez com que Deus, através de Jesus, criasse a raça humana? Jesus um dia, Ele mesmo disse: não há amor maior do que esse,
Não há poder maior do que esse. O amor é um poder que rege o céu. É o amor, é através do amor que Deus age. Jesus, quando nós lemos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor é o poder. Quando nós oramos a Deus pedindo poder, o que Deus nos concede quando andamos com Ele, é o amor que vem de Deus, é o amor ágape. Se eu dissesse para vocês que tem filhos aqui nessa manhã, você está aqui com os seus 2 filhos, 3 filhos, um filho do lado. Você não aceitou 1 bilhão pelo poder, não aceitou 1 bilhão pela fama, não aceitou 1 bilhão pelo que o dinheiro pode te dar de poder. Você não aceitou aqui. Todos disseram não, não dá. Mas agora você não vai receber nada. E você está com os seus filhos aqui. E alguém diz assim para você: um dos 3 vai ter que morrer. Vamos supor que você tenha 2 filhos. Um dos 3 terá que morrer. Quem vai ser dos 3? Se você é pai, se você é mãe, o que você faz imediatamente? Pode matar meus filhos? Você diz isso? O que a gente faz imediatamente? Eu morro. Eu tenho 2 filhos. Se eu passasse por essa situação, eu não demoraria meio segundo para responder: eu morro. Mas não estou ganhando nada. O que está me impulsionando a fazer isso? O amor. O amor é o poder que rege o céu. E esse amor que impulsionou Deus ao criar o ser humano. Deus sabia que ao criar o ser humano, ao criar os anjos, ocorreria um problema no céu. Um anjo de Deus, o principal anjo, se rebela contra Deus. Deus sabia que ele faria isso. Deus não quis que fosse assim. Deus não planejou que assim fosse. Mas Deus sabia que mesmo criando o perfeito, haveria uma rebelião no céu. E isso viria para a terra. Mas apesar de Deus saber tudo isso, Ele tomou a decisão por amor de continuar o seu plano, de continuar fazendo aquilo que Ele entendia, motivado, movido, direcionado pelo amor. Por que eu estou dizendo tudo isso? Ao definir o amor, vem o segundo aspecto. O ser humano, Deus queria o ser humano. E o ser humano no jardim do Éden toma a decisão de comer da árvore da ciência do bem e do mal. E eu devo detalhar isso mais amanhã. Mas ele toma a decisão e ele se separa de Deus. E quando ele se separa de Deus, uma natureza nova toma conta do ser. O ser humano passa agora a andar numa direção contrária à vontade de Deus. Antes, Adão tinha prazer nas coisas de Deus. Agora, os seus descendentes chegando até nós, não nasceríamos mais com prazer de andarmos com Deus. Só que há um conceito, e aqui eu quero entrar no coração da mensagem. Quando Deus criou o ser humano, o objetivo primário de Deus, guarde isso, preste atenção nesse momento, porque eu não quero que você perca nada desse raciocínio. Falo isso com carinho. Quando Deus criou o ser humano, o seu objetivo primário, ao criar seres à sua imagem e semelhança, o objetivo de Deus era criar seres para que Ele pudesse tê-los como filhos, para que Ele pudesse se relacionar com eles. Deus não criou os seres humanos para dizer: siga por aqui, não siga por aqui. É claro que eu vou explicar daqui a pouco que terão orientações, faça e não faça. Mas o objetivo primário de Deus foi criar seres à sua imagem e semelhança, para que Ele pudesse se relacionar com eles. Quem aqui, quando a mulher está grávida, o primeiro filho, põe a mão na barriga dela e fica assim: nossa, eu não vi a hora de ter filhos, para poder mandar neles, para poder colocar todas as minhas orientações para eles, para dizer para eles tudo o que eles não podem fazer. Quem pensa isso? Qual é o pensamento? O pensamento é: não vejo a hora dele nascer, para pegar no colo, para beijar, para estar junto, para conviver, para ver crescer.
para poder torcer por eles, orar por eles, andar com eles, para salvar com eles. O foco é relacionamento. Mas, durante o relacionamento, claro, filho, filha, não ande por aqui. Filho, cuidado com isso, ande por aqui. Existem as orientações, mas qual é o foco? Relacionamento. Queridos, quando Deus criou o ser humano, Ele criou o ser humano para se relacionar com Ele. E sabe o que foi acontecendo ao longo da vida, ao longo dos séculos? Os seres humanos começaram a olhar para Deus e reclassificaram as orientações de Deus. Não entenderam as razões pelas quais Deus dizia: não faça isso e faça aquilo. O que está por trás de tudo isso? Porque no mundo cristão, e eu assisto pessoas de todas as denominações, da minha denominação, pessoas de todas as religiões e outras religiões além do cristianismo, e eu vejo que a maior preocupação de todos é: o que Deus diz para eu fazer? O que Deus não diz para eu fazer? Quando você está falando com alguém e quer trazer essa pessoa para o mundo cristão, qual é o primeiro pensamento que as pessoas têm? Ah, se eu for para a tua igreja, o que eu não vou poder fazer? Quando pensamos no sábado, por exemplo, que foi o dia que Jesus curou esse homem, a maioria do ser humano pensa: o que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? O que está errado fazer? Eu não posso. Me perguntaram esses dias: o que é que você não pode fazer no sábado? Queridos, aonde eu quero chegar com isso? O ser humano foi criado para andar com Deus. E quando Deus nos diz: ande pela direita ou não ande pela esquerda, o objetivo de Deus não é mandar em nós, é preservar a nossa vida, para que nós tenhamos a plena condição de viver uma vida com Ele. Então Deus diz assim: filho, se você comer isso, se você fizer aquilo, a tua estrutura mental, emocional, física e espiritual não vai estar na melhor condição para que você viva comigo. Olha aqui, o foco de Deus, quando Ele diz para nós: não mentirás, não dirás falso testemunho e assim por diante, não é nos controlar, é dizer: filho, eu não criei você para andar por esse caminho, porque se você andar, eu não vou conseguir ficar perto de você. Isaías 59, 2 diz que o pecado faz separação entre nós e Deus, e o que Deus não quer é isso. Agora, se eu limito o meu cristianismo no fazer ou não fazer, se a minha ótica constante é o que eu posso fazer ou o que eu não posso fazer, eu corro o risco de fazer tudo sem andar com Deus que me criou para andar com Ele. Qual é o problema do mundo hoje? Qual é o problema do mundo cristão hoje? As pessoas estão focadas unicamente no comportamento. Queridos, um ateu pode se comportar bem, pode ser ético, pode ser correto, mas não será amigo de Deus. Aqui está o problema. Vou usar a analogia dos filhos de novo. Eu tenho 2 filhos. Ontem eles estavam em casa ali conversando, junto com o namorado da minha filha. Eu estava no sofá, e eu fechei os olhos por alguns instantes, ninguém viu. E eu fiquei pensando: como é bom ter eles aqui, como é bom ter eles perto de mim, para ouvir a voz, as risadas, para participar da vida deles. Queridos, é assim que Deus olha para a gente. Ele quer sorrir com a gente, Ele quer participar da vida da gente, Ele quer se relacionar com a gente, e nesse processo, Ele tem as orientações fundamentadas, objetivando, em primeiro lugar, nos preservar na melhor condição para estarmos com Ele. Vou tocar no assunto do sábado, como uma ilustração, que tem a ver com o texto dessa manhã.
Como você vê o dia do Senhor? Estou usando como um mandamento para ilustrar todo o raciocínio que estou tendo. E para chegar no ponto porque Jesus se indignou com eles. Como vemos o sábado? A maioria dos cristãos que tem o sábado como o dia do Senhor, falam assim, quando chega a sexta-feira, as pessoas falam assim, bom, amanhã é sábado, deixa eu fazer tudo o que eu tenho que fazer, porque no sábado eu não poderei fazer. E se preparam para resolver tudo aquilo que não poderão fazer no sábado. Não está errado. Só tem um detalhe. Quantos de nós paramos para pensar o que eu vou fazer, o que eu farei no sábado, o quanto eu terei atividades que me levarão a andar com Deus, a me entregar a Ele, a viver com Ele, com a minha família, com o próximo. As pessoas dizem, eu não posso trabalhar nos sábados, eu não posso estudar. Eu digo, a questão não é poder ou não poder. Se você vai receber alguém na sua casa, que você ama, que você quer estar perto, você deixará de fazer coisas para se manter perto deles, não é assim? Você convidaria alguém para ir na sua casa no sábado e diria assim, ó, fica aqui que eu estou indo no mercado, já volto. Ó, fica aqui que eu vou trocar os amortecedores do carro, depois eu volto. A questão não é se você está fazendo uma coisa errada, porque o que está errado você não tem que fazer em dia nenhum. Você deixa de fazer coisas, foco, relacionamento, você deixa de mentir, você deixa de matar, você deixa de cobiçar. Você muda a sua dieta, não é pela dieta, é porque o corpo do ser humano é o templo do Espírito Santo. Então quando eu cuido da minha alimentação, quando eu cuido da minha vida, eu terei uma mente, um corpo que facilitará a ação do Espírito Santo. Então não é comer ou não comer para engordar, emagrecer, ficar bonito ou feio. Tudo bem, isso tem o seu lugar, mas o objetivo maior, a minha vida na área de saúde, me propiciará uma condição melhor para eu andar com Deus. É por isso que Deus me diz, coma ou não coma. Não é para me proibir, não é para me privar. É para dizer, filho, eu quero andar tanto com você. Eu criei você à minha imagem, à minha semelhança. Eu não quero que nada atrapalhe essa relação. Entendem? Quando eu deixo de fazer ou faço coisas, eu tenho que fazer com a ótica de estar perto de Deus. Ele me criou para isso. Se eu estou em casa com meus filhos, vendo um filme, comendo, brincando, treinando, para mim tanto faz. Qual é o foco? Estar com eles. E vocês acham que Deus é pior do que a gente? Que criou a gente de um jeito diferente do que Ele é? Analisem a vida de Jesus. O que Jesus fez com esse homem? Era um filho dele que estava doente, que estava com a mão ressequida, que estava sem vida. E Jesus fica conduído, Jesus fica indignado com os fariseus, porque para eles, as suas leis, criadas por eles, nem bíblicas eram. Colocavam as leis que eles criaram acima de tudo, acima de Deus, acima do relacionamento com Deus, acima do ser humano. E Jesus se indigna, ele se condói, fica com dor no coração, ao ver a dureza do coração desses líderes, que foram chamados por Deus para representá-los, mas estavam vivendo e passando uma vida com Deus completamente distorcida daquilo que o ser humano precisava entender. Aqui está o problema da raça humana. Continuamos a ver, continuamos a entender que cristianismo está limitado ao comportamento. Pastor, não tem comportamento? Claro que tem. Mas o meu comportamento estará sempre pautado em me ajudar a estar ligado nele. Vocês se lembram quando José no Egito, ele passa por uma tentação com a mulher de Potifar, lembram? José era filho de Jacó, os irmãos o venderam para o Egito, os ismaelitas que vinham passando os levaram, foi para a casa de um dos líderes ali do faraó. José teve todas as oportunidades na casa, mas um dia a mulher queria tê-lo. Vocês entendem, os adultos? E quando José foi pressionado, quando a mulher quis ter momentos com ele, José respondeu como? Olha, mulher de Potifar, eu sou um religioso,
Existem 10 mandamentos. O 7º mandamento diz que eu não posso adulterar. Então eu vou seguir a lei de Deus, eu não vou adulterar. Foi isso que ele disse? É claro que isso estava embutido por trás. Mas qual foi a frase de José? Como é que eu vou fazer isso com meu Deus? O que estava em jogo ali não era só a quebra dos mandamentos, era ao quebrar o mandamento, ele se separaria de Deus. Ele magoaria o amigo dele, o pai, o criador dele, entende? O foco dele era Deus, ele não queria se separar de Deus. Então José disse: eu não posso fazer isso com meu Deus. Aqui está o foco, a essência da vida cristã. É isso que nós precisamos entender. Por exemplo, eu me tornei vegetariano. Nem todo mundo precisa ser vegetariano, estou falando da minha experiência. Porque eu entendi que ao ter uma alimentação mais saudável, eu teria uma mente mais saudável. E o Espírito Santo poderia falar mais comigo. Não é porque é bonito, porque emagrece, porque engorda, porque... Isso vai me ajudar a andar mais com Ele. Isso vai me direcionar mais a ter um corpo saudável, uma mente saudável. Eu vou nessa direção. Entendem isso? Se você tem um cristianismo somente focado não pode, no pode e não pode, você não aguentará muito tempo. Sabe por que as pessoas saem da igreja? Porque não aguentam a pressão. Você chega numa casa, pode lavar louça no sábado ou não pode? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Não pode. Isso pode. Aí vai na outra casa, pastor, pode ou não pode? Pode ou não pode? O foco é isso. Não estou criticando, mas realinhando o foco. Se eu amo a Deus, se eu quero estar com Ele, guardar mandamentos, fazer ou não fazer, será algo cada vez mais prazeroso e natural, porque eu não desejarei fazer nada que me separe dEle. Quem é você nessa manhã? Como está a sua vida? Eu trabalhei em equipe de evangelismo por um período, e eu lembro que eu visitava a casa de pessoas que tinham sido batizadas, que haviam abandonado a igreja. 99% me dizia assim: eu sei que essa é a igreja certa, eu sei que é esse o caminho, mas eu não consigo. E desistiram, porque achavam que a vida era comportamento só. Então entenderam os mandamentos, entenderam os estudos bíblicos, entenderam as doutrinas, sabiam que estava correto, mas quando foram viver a vida cristã, a vida estava pautada só no pode e não pode. Vocês acham que eu saio pelas ruas pensando assim: eu assinei um papel que me diz que eu sou casado, e esse papel foi registrado no cartório, então por isso eu tenho que continuar fiel com a minha esposa? Você pensa isso? O que a gente pensa? Não pensa nada, só sente, sabe que ama. E quando ama, você faz. Mas eu estou seguindo a lei? Estou, mas não penso na... A lei existe, ela está ali. Mas o meu foco é o amor. É o amor que me move, é o amor que me motiva. Será que eu estou sendo claro? Estou sendo claro? Jesus, o Espírito Santo inspirou os homens da Bíblia para escreverem. E não é à toa que em Gênesis 5, Moisés, ao escrever o Gênesis, disse assim: Enoque andava com Deus. Capítulo 5 ali, 24 a 27. Não foi por acaso que Moisés escreve no capítulo 6, versículo 9 de Gênesis: Eis a pessoa de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Aí Moisés escreve: Noé andava com Deus. Aí Moisés escreve sobre Abraão, Gênesis 17, versículo 1. Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, você quer fazer a coisa certa? Ele já tinha errado quando se casou, quando teve filho com Agar, passou por situações difíceis, e Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, quer ser perfeito? Quer fazer o que tem que ser feito direito? Anda na minha presença e ser perfeito.
Davi, no Salmo 116, no versículos 8 e 9, ele fala assim: Deus, obrigado por eu estar vivo na terra dos viventes, para que eu ande na tua presença. Entendem? Por quê? Porque Deus sabia que esse seria o foco. Andar com Deus é mais do que religião, no sentido de, religião hoje é um evento, eu vou na igreja no culto, eu faço isso porque isso é momento religioso meu, eu tenho que fazer essa atividade porque é para a minha igreja. Na vida que Deus pede para nós, cristianismo é estilo de vida, é constantemente estarmos com Ele. Não é à toa que Jesus disse em João 15: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Aquele que permanece em mim dá muito fruto. Jesus curou esse moço para salvá-lo e para dizer para eles: vocês estão olhando para Deus e para os ensinamentos de Deus de forma distorcida. Ele fica indignado com a dureza de pessoas que estavam vendo, mas não estavam enxergando. Quando eu fui cantor da noite, músico, tinha um rapaz que sempre estava comigo. Eu conheci nessas casas de show que eu cantava. E ele me conheceu, veio mostrar apreço pelo meu trabalho na época como cantor. E ele dizia: nossa, eu gosto demais de você, da sua maneira de ser, com você cantando. Queria ser seu amigo. E ele começou a ser meu amigo. Na época, eu cantava 2 noites por semana e ele estava sempre comigo. E ele sempre dizia: olha, você é uma referência para mim. Mas eu nunca contei para ele, como nunca contei para ninguém, que eu estava tentando preencher meu vazio. Vocês sabem, fui lutador, fui jogador de futebol e fui cantor. Lutas para tentar ser feliz, buscando os caminhos que pudessem preencher meu vazio. Mas um dia eu encontrei a Deus, a Jesus. E quando eu encontrei, imediatamente eu parei, eu fui para o dono lá do lugar e disse assim: não quero mais trabalhar. Ele disse: como? Você tem uma carreira pela frente. Eu tinha 18, 19, 20 anos. Eu disse: não quero mais. Alguns amigos disseram: você ficou louco, você vai abandonar tudo. Eu abandonei futebol, luta e música ao mesmo tempo. Eu fazia os 3 ao mesmo tempo. E desapareci do ambiente. Naquela época não tinha celular, naquela época não tinha comunicação fácil. E eu agora havia me convertido. E eu morava em São Paulo, na Zona Sul, e eu ia todos os dias para São Bernardo do Campo. E qual era o meu momento? Era o momento de entrar no ônibus. Eu queria entrar no ônibus, eu ficava 4 horas por dia no ônibus, dentro do ônibus. Eu levava meus livros, minha Bíblia, que eu tinha tanto preconceito, que eu criticava as pessoas que tinham Bíblia na mão. E eu lembro que eu entrava no ônibus, eu ficava no meu cantinho, abria minha mala, pegava a minha Bíblia, eu queria estudar. Eu havia chorado para Deus, dizendo assim: Deus, quantos anos eu perdi? Apesar de ter 20 anos, eu falava: quantos anos eu perdi? Eu queria recuperar o tempo. Então eu lia a Bíblia, eu pegava livros inspirados por Deus, eu lia, eu orava, eu ficava no meu cantinho no ônibus chorando. Isso era na ida, na volta. Mas um dia, depois de muitos meses, eu estava no ônibus. E quem entrou no ônibus? Esse rapaz. Ele trabalhava com desfiles de moda, ele dirigia isso. Era um rapaz de muito boa aparência. Aquele rapaz que namorava com várias pessoas ao mesmo tempo. Hoje não chama mais namorar, naquela época chamava. E quando ele me vê, ele senta, ele fica impactado. Como assim? Eu não te vi, não te achei. O que aconteceu com você? Que bom te ver. E ele olhou no meu colo uma Bíblia. E ele falou: o que aconteceu? Não sabia onde você morava? Faz meses. E aí eu comecei a contar para ele. Sabe aquele homem, aquele rapaz que você admirava? Eu não era feliz.
E comecei a dizer para ele, ele falou, como não? E comecei a dizer para ele, encontrei a Jesus, ele mudou minha vida, ele me deu nova esperança, preencheu o meu vazio. E ele foi ficando pálido, ele foi mudando de cor, os olhos dele ficavam assim, arregalados. Até que ele me fez uma pergunta: que religião é a sua? Eu falei, eu sou um adventista do sétimo dia. Aí ele definitivamente mudou a cor, mudou tudo. E chegou o horário dele descer. Ele só me perguntou, onde é que você vai? Eu falei, a igreja que eu ia. Ele falou, desculpa, eu tenho que descer, meu carro quebrou, estou vindo buscar. E desceu. Meses depois, eu estava na porta da igreja. Vem chegando um rapaz com moto, capacete, eu não identifiquei. Quando ele tirou o capacete, era ele. Ele me achou a igreja que eu estava. E me deu algo nas mãos. Eu falei, o que é isso? Ele falou, quero que se abra. Quando eu abri, convite de casamento dele. Já fiquei impressionado, porque ele namorava com um monte de gente, ia casar. Mas quando eu li, casamento vai se realizar em tal horário, tal dia, na igreja adventista do sétimo dia de tal lugar. Eu falei assim, não estou entendendo nada. Sabe o que ele me disse? Quando você me conheceu na noite, que eu era o seu fã, eu havia abandonado a minha vida religiosa. Eu havia abandonado a Deus. Eu critiquei todo mundo. Ninguém para mim tinha valor. Eu abandonei tudo. E sabe qual é a igreja que eu abandonei? A igreja adventista do sétimo dia. Eu havia abandonado tudo que meus pais haviam me ensinado. E quando te encontrei, ele me disse, você passou a ser a minha referência de felicidade. Eu pensei, o que eu recebi dos meus pais não funcionou, religião não funcionou, essa vida com Deus não adianta. E eu vi você parecia feliz, parecia um vencedor. E eu pensei, é isso, eu preciso estar com ele, preciso viver com ele, porque ele encontrou a felicidade, eu vou encontrar também. Mas o dia que você me disse que não era feliz, e que agora estava sendo feliz na igreja, com a palavra de Deus, eu percebi que o problema tinha sido comigo. Eu percebi que eu nunca vivi uma vida com Deus do jeito que Deus pudesse me dar sentido para a vida. Eu fui só um religioso, eu só fazia e não fazia, para mim era tudo proibido. Mas alguns meses depois que eu encontrei com você, eu venho buscando a Deus, de um jeito que eu nunca busquei. E agora entendo o que trouxe felicidade para você. E agora vou me casar, porque agora tem um novo caminho que faz sentido para mim. Entende isso? Nós vamos ter uma última música agora, de um Jesus que viveu, que morreu, que ressuscitou, e que sabe o que você precisa. Escuta o que eu vou te dizer. Em nome de Jesus, escuta. Uma vida inteira lutando para ficar perto de Deus e continuo lutando. Recomeça a sua vida nessa manhã. Pastor, como assim? Recomeça a sua vida. De que jeito, pastor? Colocando a tua ligação com Deus em primeiro lugar, a tua comunhão em primeiro lugar. Leia a Bíblia para passar tempo com Ele, para ficar perto dEle, para conversar com Ele. Converse sobre o que você está lendo, fale com Ele, passa tempo com Ele. Pastor, não tenho tempo, está dentro do ônibus, do metrô, do carro, ouça a Bíblia, medita, ora, mantenha Ele perto de você. Davi disse, eu coloco o Senhor sempre à minha direita, para não me separar dEle. A escritora Ellen White diz assim, a nossa força de vontade deve ser colocada na direção de termos comunhão. Aqui está o segredo. Deus criou você para isso. Quando você entender e viver isso, guardar mandamentos, seguir as orientações de Deus, será algo natural, porque você fará ou deixará de fazer, porque o teu foco é estar preparado para ficar com Ele, a andar com Ele, a estar do lado dEle. Quando esse meu amigo entendeu isso, a vida dele mudou. Tinha sido um religioso a vida inteira, mas agora aprendeu a andar com Deus.
Queria fazer um apelo nessa manhã. Eu não sei, obviamente eu não conheço como está o coração de todos vocês. Mas eu sei que quando eu me separo dele, quando eu esqueço isso, eu vou por caminhos que me destroem. Mas a cada dia tenho tomado a decisão de ficar perto dele, de andar com ele, de me manter com ele. Ainda não estou longe de ser o que eu gostaria de ser. Mas eu sei que é por aqui que eu tenho que andar. Eu sei o caminho, a direção, ficar com ele, permanecer nele, para que ele permaneça em mim, para que chegue à condição de dizer o que Paulo disse em Gálatas 2:20: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Esse é o foco, esse é o alvo, esse é o sonho, essa é a minha vontade, e eu sei que essa é a vontade de Deus para nós. Se você que está aqui nessa manhã tem o desejo de renovar a sua vida com ele, para recomeçar do jeito que tem que recomeçar, queria chamar você para vir aqui à frente, para a gente orar juntos. Se você não se sentir confortável de vir, se levantar onde você está. Mas eu queria terminar orando, para pedir para Deus que dê um recomeço para a vida da gente. Você que está em casa, ou ao vivo, ou vendo esse vídeo, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele te dê a paz e um recomeço ao lado dele. O grupo vai falar de Jesus, da ressurreição de Jesus. Que tal renovarmos a nossa entrega nessa manhã? Quem seria o primeiro aqui vir à frente para ficar perto de mim? Levanta e vem. Vem para cá. Enquanto eles cantam, vou esperar vocês. Que Deus abençoe. Desvio do caminho e me esqueço de Jesus. Mesmo em meio a dor e pranto, posso ouvir Jesus dizer: por ti eu voltarei. Não há mais motivos pra temer, pois Cristo ressurgiu. Todo o mal vencido foi na cruz, seu sangue nos remiu. A promessa Ele cumprirá, virá pra nos buscar. Aleluia, vazia a tumba está. Jesus Cristo prometido, morto foi, mas vivo está. As cadeias do inimigo já não vão mais me prender, pois confio, com Cristo vou viver. Não há mais motivos pra temer, pois Cristo ressurgiu. Todo o mal vencido foi na cruz, seu sangue nos remiu.
Teu sangue nos remiu, a promessa Ele cumprirá, virá pra nos buscar. Aleluia, vazia tu está. A promessa Ele cumprirá, virá pra nos buscar. Aleluia, 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 vazia tu está. Vazia tu está. Aleluia, vazia tu está. Fique perto de alguém agora, coloque a mão no ombro. Fique. Senhor nosso Deus, quando o Senhor subiu para o céu, o Senhor disse para os discípulos que eles não deveriam ter o seu coração turbado, que o Senhor iria preparar moradas, e um dia o Senhor voltaria. E nesse mesmo texto o Senhor dá razão, para que onde o Senhor estivesse, nós estivéssemos também. Eu sei que o Senhor nos criou para vivermos perto de Ti. Pai, que saiamos daqui nessa manhã com esse foco, com essa decisão, com essa direção nova. Que andar com o Senhor se torne cada vez mais natural para nós. Sabemos que assim, ao fazermos isso, teremos vida, e vida em abundância. Viva em nós, Senhor. Vamos voltar para casa. Amanhã à noite estaremos aqui durante essa semana. Traz a gente de volta, Senhor, e que a gente venha e traga família, amigos. Motiva a gente a fazer isso, para que possamos andar com o Senhor e não sendo egoístas, dividirmos com as pessoas, porque todos precisamos do Senhor. Que ao voltarmos para casa, que possamos voltar com o Senhor, com a Tua presença, andando contigo como os homens e mulheres da Bíblia andaram, e que nos tornemos a cada dia homens e mulheres segundo o coração do Senhor. Te amamos muito, nunca nos deixe separar de Ti, por nada nessa vida, nem por coisas aparentemente boas. Que o Senhor continue a ser o primeiro, o centro e a razão principal da nossa vida. Nós Te pedimos tudo isso, nós Te agradecemos por tudo isso, e o fazemos no nome de Jesus, amém.